Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha nós aqui outra vez para poder dizer que o Senhor é bom, para dizer que a misericórdia dele dura eternamente. Amém? Glória a Deus, gratidão de coração por você estar nesse lugar, por você ter escolhido esse vídeo para assistir, e saiba que neste lugar aqui nós falamos exclusivamente da poderosa palavra de Deus. E olha, aqui está ela, sem enfeite, sem mistura, do jeito que o papai nos deixou pela misericórdia dele. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando a respeito de conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus, conhecer o Pai. É muito importante isso, a gente saber com quem que a gente está lidando, de quem é que a gente está falando, é muito importante. Vamos ao nosso momento, falar com o nosso papai, o nosso Abba. Glória a Deus. Vamos lá, Senhor, nós queremos te agradecer, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela força que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigada porque Tu és o amado da nossa alma. Tu és o amado da nossa alma, Pai. Muito obrigado, Senhor. Paizinho, colocamos diante de Ti neste dia, Senhor, a vida daquelas pessoas que perderam seus pais, de pais que perderam seus filhos. Meu Deus, neste momento, em o nome de Jesus, nós queremos Te pedir a graça, Senhor, a Tua graça sobre a vida dessas pessoas, Pai, para elas recomeçarem suas vidas, Deus. Tenha de misericórdia, Deus, daquelas mães que perderam seus filhos, dos filhos que perderam suas mães, perderam seus pais, seus entes queridos. Tenha de misericórdia, Pai. Clamamos ainda pela Tua misericórdia sobre o Brasil, Senhor. Misericórdia dos poderes que regem a nossa nação, Senhor. Os três poderes que regem a nossa nação. Misericórdia das nossas vidas e do nosso país, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, pela classe de empresários, Pai, de empreendedores, Pai. Oi, ô grande, dá sabedoria aos Teus filhos para administrar e para gerir as suas empresas, para assim estar gerando renda e postos de emprego, Senhor, para muitos pais e mães de família, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, nós fazemos essa oração dizendo para Ti que não existe ninguém tão importante quanto o Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós somos propriedade Tua, Senhor. Somos exclusividade do Senhor, Pai. Muito obrigada pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu aconchego, pelo Teu carinho, Senhor. Nós queremos dizer que nós Te amamos. Nós somos propriedade exclusiva Tua, Senhor. A nossa vida Te pertence. Tudo que há em nós, Senhor, bendiga o Teu santo nome, Pai. Eis-me aqui, Senhor, pela Tua misericórdia, eu que falo contigo. Deposita no meu espírito, Pai, aquilo que pelas Tuas misericórdias estaremos falando, estaremos ministrando, Senhor, a mim e aos outros que me ouvem, Pai. Em o nome de Jesus, fala conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Que coisa boa, queridos. Glória a Deus. Quero te pedir que você releve o barulho, tá? Às vezes eu ainda fico até um pouco mais tarde esperando para poder gravar e mesmo assim, principalmente como hoje, final de semana ainda, né? Estamos na virada aí de domingo para segunda, e ainda há muito barulho, tá? Mas releva, vamos focar aqui naquilo que o Senhor nos chamou para vir falar, conhecer a Deus. Vamos lá? A palavra ela está em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do 23, que diz assim, 1 Crônicas 16, versículo 23, que diz assim: Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos e as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado,
e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses, D minúsculo, todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força. 29 para a gente encerrar. Diz assim: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abalem. Glória a Deus. Olha o 31. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom falar das coisas de Deus, é muito falar das coisas do nosso papai. E eu estava, desculpa queridos, eu estou com um problema na minha coluna, né? Eu já venho falando aqui e infelizmente eu tô com a cervical atacada e aí por isso que você tá vendo esses movimentos, tá? Então assim, o Senhor, ele falou comigo, né, no sábado, né? Que conhecer Deus não é conhecer a Bíblia. Tem muita gente que conhece a Bíblia, né? Mas não conhece o Deus que a Bíblia fala. As pessoas conhecem de Gênesis. Desculpa, tá, queridos? É que, de fato, tá um pouco difícil, mas nós vamos falar daquilo que o Senhor nos chamou aqui para falar. Muita gente conhece de Gênesis a Apocalipse, né? Conhece tudo que fala na Bíblia, mas nunca experimentou Deus, nunca se relacionou com Ele, né? Nunca se relacionou com Ele. Então, conhece tudo que a Bíblia diz, né? Conhece tudo que a Bíblia diz, sabe onde é que fica cada versículo, mas não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus. É como você, vamos colocar assim, é como se você conhecesse um artista, mas conhecesse tudo sobre ele pelas mídias sociais, vamos dizer assim, mas você não tem intimidade com aquele artista, você não fala com ele, você não se relaciona com ele, né? Então, você não sabe na intimidade dele quem ele é, você só sabe o que se fala, né? Como a Bíblia, você pode falar tudo que a respeito de Deus do que está na Bíblia, mas intimidade com ele, relacionamento com ele, não tem, né? Então é muito importante a gente não só saber o que na Bíblia escrito está, mas ter relacionamento com o Deus que a Bíblia fala, né? Conhecer Deus não é conhecer a Bíblia. Muitos conhecem tudo da Bíblia, mas não conhecem, não se relacionam com o Deus que a Bíblia descreve. E é muito importante a gente, para se relacionar com Deus, a gente não só falar, mas também a gente se calar, para a gente ouvir Ele falar. Aleluia! E o desejo de Deus, o desejo do Pai, é sempre que a gente tenha intimidade com Ele. Até porque todo pai deseja ter intimidade com seu filho, deseja que o filho tenha intimidade com ele, né?
E então fica a palavra que o Senhor falou para mim, né? É importante conhecer a Deus, saber quem Deus é, ter relacionamento com Ele. Veja Paulo, a Bíblia nos fala de Paulo, né? De Saulo, né? De Saulo de Tarso. Ele foi ensinado ele teve Gamaliel como seu professor, como seu instrutor acerca das leis, né? Das leis de Deus, das leis de Moisés. Ele estudou tudo sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele foi instruído com todo ensinamento, com os melhores, com o melhor daquele tempo, mas ele não tinha relação com Deus, ele não tinha intimidade, né? Ele não tinha intimidade. Então chega um momento que ele tem aquele encontro com Jesus. E aí Jesus chega e fala para ele, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Né? Ele perseguia os pequenininhos do Senhor, sabia tudo dos 5 primeiros livros, sabia tudo sobre a Torá, né? Sabia da lei de Moisés, mas não tinha relacionamento, né? Não tinha um relacionamento com Deus. E ali ele tem aquele encontro com Jesus. E ali a palavra de Deus diz que ele perde a visão, né? E dali em diante ele passa a servir, a conhecer verdadeiramente quem Deus é, né? Quem Jesus era. Passou a conhecer verdadeiramente a Trindade. Então, hoje, tem muita gente que estão aí indo pro templo, para a igreja física que eu estou falando, bloco e cimento, estão indo de segunda a segunda, né? Com a Bíblia na mão, e já tem até um lugar marcado na igreja. Tem gente que tem lugar marcado na igreja, queridas. E aí, mas não tem intimidade com Deus, né? E quando ouve e Deus falar, não crê, né? Quando ouve um pequenininho fala ser boca de Deus, não crê que é Deus, aleluia, porque entende que Deus tem que andar, tem que fazer as coisas como ele ou ela pensaria, né? Aí passa a dizer, isso é coisa de Deus, essa mulher falando não é coisa de Deus, né? Esse pastor falando assim não é coisa de Deus. E aí começa a medir o outro por si. Eu lembro uma vez que Deus disse para mim, filha, a pessoa que julga o outro, ela não está falando do outro, ela está falando de si. Ela está revelando quem ela é, né? Então é muito importante a gente se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, né? Saber quem Deus é, falar com Ele e também se calar para ouvir Ele. Aleluia! Tem outros vídeos até aqui abaixo, onde eu sempre estou falando que não adianta conhecer de Gênesis a Apocalipse se você não conhece, aleluia, a intimidade dele, de saber quando ele vem. Tem a Arabara Façúbia, tem até um louvor que diz assim, o que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? Como reconhecer que é ele que está falando? Como reconhecer que é ele que está falando pela boca de uma pessoa, né? Então, quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, a gente sabe quando é Ele
né? Porque o Espírito testifica e a gente vai para Ele mesmo no nosso Espírito e pergunta: Pai, é Tu? É o Senhor falando? Desculpa, queridos, desculpa mesmo, viu? Aqui tá um pouco difícil para falar. Então, assim, é Tu mesmo, Senhor, que tá falando e ali Ele, no nosso Espírito, Ele vem e fala, né? Ele testifica que ali de fato é Ele. Então, passemos a conhecer a Deus verdadeiramente como Ele de fato é, né? Como o Senhor de fato é. E tenhamos intimidade com Ele, né? Ouçamos a Ele, obedeçamos a Ele, ouçamos os conselhos dEle. Vamos vir, né? Aqui nessa palavra, nos alimentar para que eu e você não venha nos encaixar naquela palavra que diz que o povo dele perece porque não tem conhecimento. Aleluia! Porque falta lhe examinar as escrituras, conhecer as escrituras. Mas como eu já falei, conhecer só as escrituras não lhe faz ser uma pessoa com intimidade com Deus. Tem gente, queridos, que às vezes pensa que ler a Bíblia, saber da Bíblia é ter intimidade com Deus. Outros acham que fazer jejum, e aí inventa um monte de coisa, né? A religião, ela inventa um monte de coisa para lhe dizer o que é que você tem que fazer para ser íntimo de Deus. Só que para eu ser íntimo de uma pessoa, eu preciso conversar com ela e ouvir ela. Aleluia! Então, com o nosso Pai também é da mesma forma. Amém? Glória a Deus. E tenhamos intimidade, porque quando a gente conhece um ser humano, para a gente passar a ter intimidade com ele, a gente precisa, hoje conhece, e aí amanhã já bate um papo, né? Uma conversa, e ali você vai se inteirando de quem aquela pessoa de que ela gosta, né? O que é que ela não gosta, né? Então, é por aí, né? É por aí. Mas se eu não conheço a pessoa, se eu não a ouço, se eu também não, ela também não me ouve, não tem como ter intimidade. Não tem como ter intimidade. Intimidade é conhecer, ouvir, saber, sentir o cheiro da pessoa também. Tem gente que já conhece o outro pelo cheiro, né? E Deus, quando ele chega no ambiente, você sabe que é ele. Alabarás, você sabe que quando é farábia, você sabe quando ele está no ambiente. O ambiente fica diferente. O ambiente fica diferente. O ambiente fica doce. Se fica que você possa sentir essa graça que eu estou sentindo nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Devemos andar pelas medidas de Deus. Devemos ter intimidade com Ele, dizer cada dia, cada momento, dizer: Pai, eu te amo, eu te amo, você é a pessoa mais importante para mim. Eu lembro quando eu comecei a me permitir conhecer Deus verdadeiramente, eu tinha dificuldade, queridos, eu tinha dificuldade de dizer, né? Eu tinha dificuldade de dizer que Deus, que eu amava Ele, né? E que chamar Ele de Pai. Para mim era normal chamar Ele de Deus, né? Mas de Pai, não. De pai era meio estranho no início, né? Dizer, eu te amo, meio esquisito naquele tempo, para mim eu lembro. Então eu creio que tem muitas outras pessoas também vivendo nessa mesma situação em que eu vivia, mas tenhamos intimidade com o nosso Pai. Ele diz que lá em Isaías, né, ele fala que ele se compara com a galinha, né,
que tem os seus pintinhos, né, que acolhe, né, debaixo de suas asas os pintinhos, e ele se compara assim, como uma galinha que junta os pintinhos para debaixo de suas asas, lambarandaraçuia. O Senhor tem cuidado de ti, aleluia. Tem um louvor da harpa cristã que diz: Deus tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. O Senhor, ele tem cuidado de nós, aleluia. Ele diz na palavra dele, né, como sempre eu gosto de terminar os vídeos aqui dizendo que as mãos dele não está encolhida, né, para que não possa nos abençoar, ao contrário, as mãos dele está sempre estendida para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar, amém? Que nós possamos pegar essa palavra e buscar cada dia mais intimidade no meio do seu trabalho, você dizer para ele: Senhor, eu te amo, na rua, aonde você estiver, no seu estudo, aonde você estiver, você dizer para ele que você o ama. Isso é muito importante, queridos, é muito importante, tá? Eu sei que para as pessoas que não têm intimidade comigo pode estar achando um pouco diferente, né? A maneira como você está me ouvindo nesse momento, diferente de outros vídeos, de o que você já viu aqui no canal, é que eu estou enfrentando um problema de coluna, né? E dos nervos, né? Onde a coluna atingiu a raiz dos meus nervos, e aí os tremores que eu estava sentindo dias nas pernas, né? Agora ele está na cervical, e aí tá dando esses espasmos, né? Para poder falar na fala, mas aqui dentro o papai continua, levanto, relevará-se. Ele continua aqui dentro, a minha alegria continua a mesma, porque eu sei que o nosso Redentor, ele vive, tá? Então, releva aí, mas eu tenho que continuar falando de Jesus. Eu tenho que continuar falando de Jesus, continuar dizendo que ele é bom e que ele vai voltar e que para muitos ele já voltou e que a qualquer momento ele pode nos chamar de volta para ir para ao lado dele, para o lado dele, né? Para nossa casa celestial, para nossa morada eterna, para nossa casa eterna. Muito obrigada de coração por você ter ficado comigo até aqui. Se possível for, compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo e faça esse vídeo chegar a outras pessoas, e vamos nos alimentar da palavra, vamos ter intimidade com o nosso Pai, vamos falar com Ele todo o tempo, viver uma vida incessante falando com Ele, tendo intimidade. A intimidade com Deus, ela nos poupa de muitas tristezas, de muitas coisas desnecessárias, porque ele nos adverte de coisas futuras, né? Ele diz que o segredo dele, ele revela aqueles que ele ama. Então, isso significa que quando nós temos intimidade com ele, ele ama todos, mas o segredo dele, ele só revela para aqueles que têm intimidade com ele. Então, é muito bom isso, tá? Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Esse lugar é um lugar para falar exclusivamente da palavra dele. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Obrigada mesmo de
coração. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like se possível e vamos passar a ter uma vida de intimidade com o nosso Senhor. Até a próxima.